Dando continuidade aqui, eu vou falar o que é uma linguagem de programação. Então, existem diversas linguagens de programação que são regras, são formas de você escrever programas. Então, tem linguagens de programação, tá? Elas são divididas em linguagens que a gente chama de alto nível, quer dizer grande distanciamento do seu hardware, grande distanciamento do seu processador, é alto nível, você trabalha em alto nível, tá? E aí, como alto nível, a gente tem Pascal, tem C, tem Java, tem Python, tá? Então tem Python. Então tem uma série de linguagens de alto nível, que é o que a gente vai mexer. São separadas em dois blocos, alto nível, deixa eu dar uma organizadinha no texto aqui, alto nível estruturado, alto nível, vou colocar aqui, estruturado, linguagem estruturada. O que é uma linguagem estruturada? É uma linguagem mais antiga, que ela surgiu, depois da linguagem estruturada, surgiu a orientada a objetos, que é uma forma mais moderna de se programar. Você tem uma orientação objeto, classe, encapsulamento, você tem um monte de coisas que você pode fazer, você pode restringir acesso, tá? Você tem métodos, você tem polimorfismo, herança. Então, orientação objeto é um novo mundo para programar. Estruturada são aquelas mais antigas, mais básicas. É o if, é o for, é o while, funções, procedimentos e registros, que são estruturas. Eu falo registro, desculpa, tenho o hábito de falar registro, quando que na verdade eu devia falar estruturas, tá? Então, quando você tem estruturas, if, else, while, for, você tem uma linguagem estruturada. E se você tem uma coisa que é orientada a objetos, você tem coisas como herança, polimorfismo, encapsulamento e algumas coisas a mais, tá? Esse curso, linguagem estruturada, linguagem estruturada C. Qual que é melhor de aprender? Eu acho que começa pela estruturada, depois vai para orientada a objetos, orientada a objetos Java, por exemplo. Então você começa com C, aprende os fundamentos da programação e depois vai para Java. Tem gente que fala assim, a pessoa aprende a estruturada, ela vicia na estruturada, aí chega na orientada a objeto, está com vícios e não consegue fazer uma coisa bem orientada a objeto. Mentira, o cara não sabe programar orientado a objeto. E aí culpa porque aprendeu estruturada antes, aí tem que aprender orientado a objeto antes. Tem algumas discussões nesse sentido, mas para mim começa, mais sentido, começa pela estruturada e vai depois futuramente para orientado a objeto, alto nível. Baixo nível a gente tem as linguagens de máquina. Linguagem de máquina, tá? Isso aí a gente assembler, a linguagem se chama assembly, né? Assembler é o montador, assembly é a linguagem. Essa é muito básica, essa você trabalha no nível de registradores, essa é só para quem faz maquininha de cartão de crédito, coisa muito específica, assim, trabalhar em baixo nível, tá? Trabalhar baixo nível, pode aprender a programar, essa é um bom programa. Nunca vi alguém contratar, precisamos de programador de baixo nível. Pode ser que precise em alguns lugares, mas é raro, tá? O mais importante é a estruturada, e mais importante que a estruturada é orientada a objetos. Mas vamos começar pela estruturada. Depois a gente pensa, outro curso a gente faz orientado a objetos. Baixo nível a gente vai saber o seguinte. Do baixo nível, você escreve coisas do tipo registrador, ADD, aí você coloca lá no registrador X, você coloca 5, ADD 5, alguma coisa nesse formato. Isso, no final das contas, o que vai ser executado não é nem a de alto nível, nem a de baixo nível. É a linguagem de máquina. Linguagem de máquina é o que a máquina entende, tá? Aí, a linguagem de máquina é
assim, 001, 010, tá? A primeira parte é o comando, a segunda parte é o registrador, a terceira parte é, o valor que vai ser feito em cima daquele registrador. Então, as linguagens de programação são regras para você escrever programas. A gente vai trabalhar na linguagem C. Então, vou dar um exemplozinho aqui, tá? Vou dar um exemplozinho. Deixa eu ver se eu consigo uma caixinha bonita aqui. Não está muito bonita essa caixinha, mas eu vou fazer o meu programa. Vou lá, include stdio.h, começo a fazer meu programa na linguagem C. Isso aqui é o meu fonte, tá? Então começo a fazer o meu programinha, include stdio, int main, e vou lá e faço printf. E coloco aqui aquela famosa mensagem, olá mundo. Ponto e vírgula, não pode esquecer do ponto e vírgula, senão não compila. Esse aqui é o meu fonte, tá? Isso aqui se chama código fonte. Legal, esse é o meu código fonte. O código fonte vai passar por um processo de compilação, tá? Eu vou ter uma ferramenta chamada compilador, no nosso caso aqui, compilador vai ser o GCC GNU C Compiler, tá? Mas pode ser um compilador, pode ser GCC, pode ser outro compilador. Tem vários compiladores, mas vamos pegar o GCC. E esse vai transformar em linguagem assembly e depois em linguagem de máquina. Você pode fazer as duas coisas também de uma vez só, mas vai passar por esse processo. O seu código vai para o compilador e vai sair aqui. Então esse aqui é o fonte, né? Tem o seu código fonte. O processo sempre é esse. Passa pelo compilador e do compilador a gente vai ter linguagem de máquina, linguagem que a máquina entende, que aí vai sair alguma coisa como zeros e uns, coisas que código que vai ser executado pelo processador. O tamanho é uma palavra, então vai começar a sair código de máquina. Vai ser um código assim. Esse aqui é o código fonte. Esse é o código fonte, tá? E esse aqui passa pelo compilador e vira linguagem de máquina, tá? Então é esse. Isso que é o que executa. Esse é o ponto .exe. Esse é o prog.exe. Se você abrir o executável no editor de texto, você não vai ver nada, vai ver só a bagunça. Esse aqui é o executável, é o linguagem de máquina. Se quiser, dá para programar em linguagem de máquina? Dá e não dá. Quer dizer, teoricamente a pessoa pode ficar lá digitando zeros e uns, mas muito difícil. O cara vai usar o compilador. Uma vez me fizeram aquela pergunta: se no começo não existia compilador, como é que foi feito o primeiro compilador? Como é que foi compilado o primeiro compilador? Quer dizer, aí a resposta é a seguinte: não existia compilador, as coisas eram feitas de maneira muito simples, até que alguém começou a trabalhar em cartão perfurado, com zeros e uns, nessa linguagem que a máquina entende, até que alguém tomou coragem e fez o primeiro compilador em linguagem de máquinas, perfurando cartão. Perfurar cartão era 0 e 1. Pá, perfurou o cartão é 0, não perfurou é 1. Então as pessoas trabalhavam com cartão perfurado, linguagem de máquina. Aí alguém fez um compilador e a partir daí todo mundo começou a programar numa determinada linguagem C. Uma curiosidade, por que a linguagem se chama linguagem C? A primeira que eles fizeram se chamava linguagem A. Não ficou muito boa. Aí tentaram uma nova linguagem, chamaram de B. Também não ficou muito boa. Parece piada, mas é verdade. A terceira se chamou C. Então beleza, A, B, C. A próxima, se a primeira é A, a segunda é B, a terceira é C. A próxima chamaram de C++. C++, então ficou A, B, C. O C existe até hoje, é muito utilizado, e o C++ também existe até hoje e é muito utilizado. C++ é orientado a objeto, C é estruturado. Tá? Então, essa aqui é a estrutura para você fazer o seu programa.
Aqui eu falei como é que é uma linguagem de programação, tá? É um conjunto de regras para você escrever programas em alto nível, sem se preocupar com o seu hardware. E o próximo tópico que eu vou falar é algoritmos. O que são algoritmos? Esse curso é um curso de algoritmos. Finalmente chegamos nos algoritmos. Curso de desenvolvimento de algoritmos, tá? Então, o próximo tópico eu vou falar de algoritmos.